Não, você não perdeu a sua salvação só porque você saiu da igreja por algum motivo ou porque você fez alguma coisa de errado. A salvação, ela não é de papel, e o sacrifício que Cristo conseguiu para você na cruz, ele não foi um sacrifício de mentirinha ou, como diz Paulo, um sacrifício fraco. Pelo contrário, a vitória de Cristo na cruz foi de uma vez por todas, e isso é muito importante de você lembrar disso, porque senão, meu amigo, você vai sempre entrar num fluxo de acusação e de culpa gigantesca, tá? Então, você não deixou de ser salvo só porque fez alguma coisa de errado. Você tá falando então que eu posso fazer qualquer coisa da minha vida, né? Eu posso começar a fazer tudo o que eu quiser de ruim agora, porque eu tô salvo para sempre? Bom, deixa eu te dar uma notícia, se você tem essa vontade de começar a fazer tudo de ruim a partir de agora, então talvez você nem tenha o Espírito, como diz Paulo. Paulo é muito categórico a respeito disso e ele diz: se é que vocês têm o Espírito, lá em Romanos, quando ele está falando a respeito da libertação da lei e da salvação. Então, se você tem o Espírito, você jamais vai se sentir bem fazendo algo de errado, mas saiba que se você fez alguma coisa de errado, ou se você, né, de repente não está conseguindo mais frequentar aí o templo, etc., isso não faz de você alguém que perdeu a salvação. As pessoas precisam tirar da cabeça delas essa ideia de que a salvação é uma coisa que fica oscilando, né? Então, eu tô salvo, daqui a pouco eu fiz alguma coisa de errado e eu não tô mais salvo, e aí eu tenho que me arrepender para ser salvo de novo. Ora, então o que você está dizendo é que o sacrifício de Cristo, ele não é suficiente, que depende das suas obras, né? Daquilo que você faz para você poder entrar ou não entrar no céu. É basicamente nisso que você está acreditando. Muito cuidado com pessoas que ao sacrifício de Cristo tentam acrescentar alguma coisinha. A gente tem visto muita gente por aí falando coisas como: olha, você só precisa crer em Cristo para ser salvo, mas você precisa crer em Cristo e mais alguma coisinha. Cuidado com esse mais alguma coisinha, porque esse não é o Evangelho. O Evangelho diz que para ser salvo você precisa crer em Cristo e na sua obra, somente. Então, cuidado com essas pessoas que tentam acrescentar um pouquinho de lei na salvação, acrescentar um pouquinho de obras que são necessárias para você ser salvo. Este não é o Evangelho, e se você creu em algo deste tipo, eu tô aqui para te falar que provavelmente você não creu no Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo não prega uma salvação de papel ou uma salvação fraca. Pelo contrário, o motivo do Evangelho de Cristo ser considerado uma boa nova é porque ele prega uma salvação que te liberta de fato da culpa dos seus pecados. E alguém pode dizer então, mas liberta uma vez e quando eu pecar, então eu tô debaixo da culpa de novo? Não, porque se Cristo tivesse morrido apenas pelos pecados que você já cometeu, então deixa eu te dar uma notícia: nenhum de nós aqui que estamos ouvindo esse vídeo seria salvo. Por quê? Porque Cristo morreu há 2021 anos atrás, mais ou menos, né? Então, se ele morreu lá atrás, como poderia ele salvar a nós que nascemos depois da morte dele? Então, você precisa ter consciência de que o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Cuidado com quem pregar algo diferente disso. 1 Timóteo 4 fala muito claramente a respeito da apostasia dos últimos tempos. Lá diz que haveriam nos últimos tempos pessoas que iriam crer em doutrinas de falsos pregadores, falsos profetas, né? E em doutrinas de demônio. E lá dá uma característica muito específica dessas pessoas que pregam essas doutrinas. Ele fala assim, em doutrinas de falsos profetas, né, e homens hipócritas. Então, muito cuidado com pessoas que estabelecem um nível de santidade e de um nível de boas obras, né, para que você seja salvo, um nível maior do que elas mesmas conseguem cumprir.
Isso é hipocrisia, e 1 Timóteo 4 diz: nos últimos tempos haverão muitos hipócritas, e ainda acrescenta, pregando com ordenanças, né, fazendo com que o povo de Deus se abstenha dos alimentos e dos manjares que Deus criou para que o povo aproveitasse. Então, pessoas, o que quer dizer isso, né? Pessoas que ficam dizendo, não coma isso, não beba aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Cuidado, 1 Timóteo 4 diz que a apostasia viria exatamente através de pessoas que iriam impor ordenanças ao invés de pregar o evangelho da liberdade. O evangelho é muito claro, e Jesus também quando diz, é para a liberdade que eu vos libertei. Então, você não foi liberto para mais uma vez se tornar escravo da culpa. Você não foi liberto para mais uma vez, quando você cometer um pecado ou errar ou se afastar da igreja, você achar que você caiu da graça. O apóstolo Paulo fala muito claramente sobre isso, que se a salvação é dessa forma, né? Que se a salvação vem por obra, se a salvação vem por não comer isso ou comer aquilo, então quando a gente fizer alguma coisa errada, a gente vai ter que ser salvo de novo. E se a gente vai ter que ser salvo de novo, Cristo teria que morrer de novo na cruz? Isso não faz sentido nenhum. Então, a salvação, ela foi conseguida de uma vez por todas, e só há uma coisa que você pode fazer para cair desse lugar de graça onde você foi colocado depois de crer. É sair pela porta da frente. O único jeito de você perder a sua salvação é sair pela porta da frente. O que é isso, Vitor? Sair pela porta da frente? Se você tem uma casa, você sabe que o único jeito de entrar nela sem derrubar nenhuma parede é pela porta de entrada. Mas você sabe que também o único jeito de sair dela sem derrubar nada é pela porta que você entrou. Da mesma forma é a salvação. O único jeito de você sair da salvação é se você sair pela porta de entrada. E esse ato de sair pela porta de entrada, que é a fé, né? Quando você entra por quê? Por obras? Não, mas pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo. E esse ato de você sair pela porta da frente é você renegar e abandonar esta fé e não crer mais na suficiência de Cristo para sua salvação. Então, quando você faz isso, você abandona essa fé de que Cristo é suficiente e começa a acreditar que você precisa deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo para ser salvo, você começa a entrar no que 1 Timóteo 4 chama de apostasia e que está lá em Hebreus também, inclusive o apóstolo Paulo classifica como pecado para a morte. Por quê? Porque uma vez que você creu em Cristo e que Ele é suficiente, e você volta atrás dessa crença e começa a acreditar, né, e a dizer com a sua boca que só crer em Cristo não basta, então você saiu da casa que você tinha entrado. Você entrou pela fé e agora você saiu por onde? Pela fé também. Você se apostatou da fé, como diz 1 Timóteo 4. Você deixou de crer naquilo que tinha te salvado, na suficiência daquilo que tinha te salvado. Ah, Vitor, então você está dizendo que eu não preciso fazer nada de bom para ir para o céu. Exatamente isso. Se eu não me engano, Romanos 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que por meio da desobediência de um só homem, que homem é esse? Adão, entrou a morte e muitos foram mortos. Mortos como? Espiritualmente. Mas também lá no próximo, depois da vírgula, está escrito assim, mas assim também, por meio da obediência, não minha e não sua, mas por meio da obediência de um só homem, entrou a salvação e a vida. Então, o que Romanos está dizendo é o seguinte, como por meio de um só, né, e sem que a gente estivesse lá, nós fomos condenados por meio do pecado de Adão, então também por meio da obediência de Cristo, sem que nós ainda estivéssemos lá naquela cruz, nós também seremos justificados. Então não é pela minha e pela sua obediência que nós vamos adentrar o céu ou algo do tipo.
Esse é o evangelho verdadeiro, porque se fosse por obediência, eu e você poderíamos nos gloriar, como faziam os judeus, e nos achar merecedores de alguma coisa. Mas como não é pela nossa obediência, o apóstolo fala, a salvação é pela fé e pela graça, para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras, né? Para que ninguém se glorie. Então, quebre isso na sua cabeça a partir de hoje e deixe de pensar que você pode deixar de ser salvo apenas porque você fez isso ou aquilo de errado. Não, você não perdeu a sua salvação, o Espírito Santo não saiu de você. O que aconteceu é que o seu estado emocional ficou refém da culpa. Por quê? Porque você se considera, né, ainda debaixo daquela lei que te condena como culpado. Então você, mesmo depois de pedir perdão, continua se sentindo culpado, e esse seu estado emocional de culpa, ele começa a te dar uma sensação de que Deus desapareceu. Mas na verdade é porque você está olhando tudo que está ao seu redor com os olhos daquela sua emoção de culpa. E essa emoção de culpa que não cessa, essa emoção de culpa que não sai nunca, isto não é arrependimento, isto é acusação. A Bíblia fala que Satanás é o acusador da vossa alma, não do vosso espírito, porque o seu espírito já está justificado, mas da vossa alma. Por quê? Porque é na sua alma que ele consegue mexer com as suas emoções, e é só até ali que ele pode ir. Então, muito cuidado com essa sensação de culpa, porque você não foi feito e você não creu num Cristo que quer que você se sinta assim. Porque isso não faz sentido com o Evangelho. O Evangelho prega uma salvação forte, que foi conseguida de uma vez por todas na cruz. E, como diz Paulo, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades e nenhum dos outros poderes deste mundo pode te afastar do amor de Deus. Então, o pecado, o seu pecado, de você que já creu, não pode mais te afastar de Deus. Como assim, Vitor? Está escrito na Bíblia que o salário do pecado é a morte. E o pecado me afasta de Deus. Sim, essas duas coisas estão escritas na Bíblia. Mas o salário do pecado é a morte para quem ainda tem pecado. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que, não havendo mais lei, porque nós cremos pela graça em Cristo, então não havendo mais lei, não há mais pecado sobre nós. Como assim, Vitor? Eu ainda faço coisa errada? Sim, mas espiritualmente isso não existe mais. Não existe mais nada entre você e Deus. Agora, o fruto do seu pecado é só o seu sentimento de culpa. E só isso. Não é mais a morte, porque você já creu em Cristo para a vida. Por meio de Adão entrou a morte, mas por meio de Cristo entrou a vida eterna. E é nisso que você precisa crer. E muito cuidado com qualquer outro que pregue algo diferente disso.